Olá, como vai você? Tudo bem? Que alegria recebê-lo em nosso canal. Estamos aqui dando início a uma nova série do Centro de Pesquisas Ellen G. White. Nós intitulamos essa série Centro White Responde. Ao longo dos mais de 30 anos da existência do Centro de Pesquisas, nós temos recebido um volume muito grande de perguntas, questionamentos, variados sobre a Bíblia, sobre o espírito de profecia, questões que surgem nas igrejas, nas escolas, nas associações, e agora, com o advento da internet, essas questões se multiplicaram, se triplicaram. E para nós contemplarmos e respondermos essas questões, nós estamos criando esta série, para a qual nós queremos convidá-lo a você participar também. Se você tiver perguntas, mande para nós pelo chat suas dúvidas sobre Ellen White, sobre a sua vida, seu ministério, seus escritos e qualquer outra pergunta que esteja ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembrando que esta série será pautada em duas fontes principais: a Bíblia, a palavra de Deus, que está aqui em minhas mãos, e também os testemunhos dos escritos de Ellen White. Nós usaremos estas duas fontes para poder responder aos questionamentos que surgirem, porventura, em nosso canal. E você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Centro White, e também Renato Stencil, que são os dois canais que nós vamos veicular essa nova série. Portanto, seja muito bem-vindo à série Centro White Responde. Para poder marcar o primeiro episódio, nós escolhemos um tema bastante complexo, um tema que tem trazido muitos conflitos e tem levantado várias dúvidas. Esse tema está ligado com a questão da maçonaria. Muitos sites fora da Igreja Adventista levantam questões de que os pioneiros da Igreja Adventista eram maçons. E para poder, então, tratar desta questão, nós vamos, nessa oportunidade, mostrar a vocês algumas coisas que refletem a esta temática. Será que, de fato, os nossos pioneiros, os pioneiros da Igreja Adventista, eram maçons? Para nós tentarmos entender essa questão, nós precisamos, primeiramente, entrar e começar a estudar o sentido, o significado da maçonaria. É importante lembrar, e eu trago aqui para vocês duas fontes importantes, uma delas é um dicionário intitulado Dicionário da Maçonaria, escrito por Robert McCoy, e o outro é um dicionário também ilustrado que mostra a questão dos gestos que eram praticados e ainda são praticados por maçom, escrito por Malcolm Duncan. Mas, pastor Stencil, o que é a maçonaria? A maçonaria, em primeira instância, é uma sociedade secreta. Essa sociedade secreta, ela, muitas vezes, ela é acusada de ser ligada ao ocultismo, ao satanismo, não é? E, muitas vezes, essas sociedades secretas, elas são consideradas como sendo detentoras de muitas ideias ocultas, ideias que são escondidas, não é? Mas quando nós vamos estudar pelas fontes de estudiosos, de pessoas que fizeram pesquisa sobre esse tema, nós não conseguimos encontrar, de fato, esta conexão do satanismo, do ocultismo com a maçonaria. E aqui eu não quero dizer que eu esteja negando esse fato. No entanto, os livros e os registros literários não revelam isso. Mas o que de fato a maçonaria pensa? E é importante nós destacarmos que a maçonaria ela crê na Bíblia, mas ela crê na Bíblia não como a palavra de Deus.
ela crê na Bíblia como uma expressão da vontade de Deus. Assim também como ela crê no Alcorão, como uma expressão de Deus. Assim também como ela crê em outros livros, como, por exemplo, a Triptaka dos budistas, e também o livro de Vedas, que é o livro dos hinduístas. Então, a maçonaria coloca esses livros dentro de uma categoria como sendo expressões da vontade de Deus. Uma outra coisa que a maçonaria entende é que lá dentro, quando se ora, deve-se orar somente a Deus, ou seja, Jesus não é usado nas orações. Em outras palavras, dentro do conceito maçônico, somente Deus é Deus. Jesus não é considerado como Deus. Eles também não creem no juízo, não é? Não creem no juízo. E como já dissemos, eles também não oram em nome de Jesus. Mas qual é o propósito de nossa live de hoje? Muitos têm associado de que os pioneiros adventistas eram maçons. Por quê? Porque aí na tela você encontra Guilherme Miller, que foi o mentor do adventismo. Guilherme Miller, num período pequeno da sua vida, ele se afiliou à maçonaria quando ele estava afastado da igreja batista, onde seu avô era pastor, e ele então se tornou um maçom. E muitos associam dizendo que Guilherme Miller teria trazido as ideias maçônicas para dentro da igreja adventista. E isso, de fato, precisa ser melhor analisado, não é isto? Então, o que nós observamos? Todo argumento crítico relacionado a Miller e aos pioneiros da igreja tem por base a questão do gesto oculto, que é este gesto que você está vendo aí, mais conhecido como a mão oculta. Era quando as pessoas colocavam a sua mão no blazer do seu paletó, não é? Para poder tirar uma foto. E é de fato conhecido entre os maçons que esse gesto era algo realmente conhecido e eles praticam isso, de fato. No entanto, a questão que se coloca é: será que todos aqueles que colocam a mão no seu blazer para fazer uma foto no século XIX podem ser considerados como maçons? Aqui nós temos, por exemplo, as fotos de Napoleão Bonaparte e também do presidente George Washington. Todos eles colocavam a mão no seu paletó ou no seu casaco, na sua jaqueta, para poder fazer fotos ou quadros, não é? Além deles, você tem aí Stalin, você tem Marx, você tem Bolívar, você tem o Amadeus Mozart, pessoas bastante conhecidas que praticaram esse gesto, não é? Essa mão oculta, conforme é conhecida, não é? Agora, será que tais características poderiam incriminar os pioneiros da Igreja Adventista com base nesta tradição, nesse costume ou neste hábito, neste gesto que era comumente praticado? E será que isso caracteriza um maçom na sua essência? Esta, portanto, é a questão que nós vamos tratar na nossa live desta tarde, não é? Aqui está um exemplo que é muito usado entre os críticos da Igreja Adventista. Você pode olhar aqui na margem direita, não é, da tela, 3 personagens que estão com, ou melhor, 4 personagens, um quinto aqui, que está com a mão dentro do blazer, não é? E se você pegar essa questão, inclusive esse slide aqui é da internet, você vai ver que muitas pessoas acusam os líderes como sendo maçônicos, não é? Esta foto é uma foto que foi tirada em um camping, né, em um encontro de jovens, não é? Em uma campal nos Estados Unidos, não é? E aí você vê
John Loughborough, não é? Você vê L.A. Scott, você vê Arthur Hickox e N.C. McClure, que foi presidente da associação lá na Califórnia. Agora, a questão é, será que eles estão expressando que eles eram maçons? Alguns chegam até a acusar Ellen White de ser maçom com base nesta foto. Ela está mal com a sua mão esquerda no seu blazer, né, ou no seu vestido, na sua veste, não é? Você pode ver aqui à direita, não é? O seu filho Edson White, não é? E aqui à direita de Ellen White você vê uma outra pessoa que era líder da igreja com a sua mão no blazer. A questão que se coloca é uma só. Será que isso é um indicativo para poder caracterizar um maçom? Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui você vai ver Tiago White com a mão esquerda dentro do seu blazer e com a sua mão direita estendida sobre os ombros de sua esposa Ellen White. Essa foto é da Campal de Nova York em 1880. E se você perceber nesta foto, você vai ver que apenas Tiago White está com a mão dentro do blazer, não é? E a pergunta é, por que que os outros líderes não estão com a mão dentro do blazer? Guarde essa questão para você. Nós temos aqui um outro exemplo de uma campal que aconteceu no estado de Nevada, em 1888. Aqui você tem John Loughborough e alguns outros líderes da igreja. Aqui você tem George Amadon, não é? E alguns outros líderes da igreja que estão aqui nesta foto com suas mãos dentro do blazer, não é? Esta foto foi tirada na Suíça em 1885, quando Ellen White passou 2 anos lá. E se você olhar lá em cima, você vai ver um homem com a sua mão dobrada, com meio que segurando o seu blazer, não é? A pergunta é, será que esse indivíduo lá na Suíça, um adventista, também era um maçom? Seria muita pretensão nós tentarmos identificar a maçonaria apenas pela questão desse gesto, não é? Quando nós estudamos os dicionários de gesto, como nós falamos inicialmente, o dicionário de Malcolm, que fala sobre os gestos maçônicos, e quando nós estudamos a historiografia dos fotógrafos americanos, nós vamos descobrir algo muito, muito interessante. Nós vamos descobrir que no século XIX, os fotógrafos, eles incentivavam as pessoas que eles faziam fotos a colocarem a sua mão sobre ou dentro do seu paletó, dentro da sua jaqueta, não é? Mas não eram todos os homens que eram incentivados a colocarem, mas sim os homens mais importantes da foto, ou seja, aquelas pessoas que eram líderes, as pessoas que eram pessoas ilustres. Então, o próprio fotógrafo dizia, coloque a sua mão dentro do seu paletó. E aí você poderia perguntar, por quê? Porque este gesto era um gesto que caracterizava a dignidade, mostrava que aquela pessoa era uma pessoa digna, uma pessoa respeitada em seu meio e também em sua organização, em sua sociedade aonde ele convivia. Compreendeu? Então, desta forma, nós não podemos generalizar dizendo que todos que colocavam a mão dentro da sua jaqueta ou do seu paletó eram maçons. Os próprios fotógrafos do século XIX, escrevendo o histórico de sua profissão, diziam que eles incentivavam os seus fotografados a colocarem a mão dentro do seu paletó para que eles fossem, então, fotografados, indicando que eles eram pessoas dignas e respeitadas também. Um outro assunto que tem levantado muita dúvida sobre essa questão da maçonaria
tem a ver com o obelisco que é colocado na sepultura ou no túmulo de Ellen White. Aqui temos o túmulo da família White. E esse obelisco, na verdade, ele é um obelisco do estilo egípcio, não é? E muita gente faz conexão da maçonaria com os tempos antigos, com a história do Egito, não é? E outras civilizações. Mas, queridos, se você visitar qualquer cemitério do século XIX nos Estados Unidos, você vai encontrar dezenas, centenas de obeliscos iguais a este. O que caracteriza isso? Caracteriza que esses obeliscos não revelam que a pessoa que está ali enterrada era uma pessoa pertencente à maçonaria. Para muitas famílias, a colocação de um obelisco significava um monumento aonde jazia pessoas que foram importantes para aquela sociedade. E aquele obelisco é apenas um marco, um monumento para caracterizar que aquele local possui pessoas que foram importantes para a sociedade e, portanto, eles receberam uma homenagem de seus amigos. Esta é a expressão correta para nós entendermos essa questão do túmulo de Ellen G. White. E agora, encerrando, eu queria apresentar uma terceira razão pela qual os pioneiros, e agora, sobretudo, Ellen White, recebe esta indicação de ser ligada à maçonaria pelos críticos, porque ela usou expressões que são comuns na maçonaria nos seus escritos, como, por exemplo, referindo-se a Deus, ela usou a expressão o grande arquiteto. Referindo-se a Deus, Ellen White usou a expressão de que ele possui uma inteligência celestial. Essas expressões foram usadas pela maçonaria e Ellen White também empregou essas expressões. E as pessoas usam tais expressões para incriminar Ellen White de estar também filiada à maçonaria. Mas, queridos, para nós concluirmos, eu queria desafiar você. Você não vai encontrar em nenhum local, em nenhum escrito que foi publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, qualquer menção que a igreja faz à maçonaria. Qualquer estudo que a igreja faz ou qualquer espaço que ela dá em qualquer uma de suas publicações para falar bem da maçonaria ou para poder até estudar a maçonaria. Não há nenhum estudo sistemático sobre maçonaria em nenhum livro que foi publicado pela Igreja Adventista. Pelo contrário, todas as vezes que a igreja fala sobre as sociedades secretas e, sobretudo, a maçonaria, ela o faz de forma crítica, ou seja, ela apresenta uma ideia contrária, porque naquela época muitas pessoas escreviam para os pastores, líderes da igreja, perguntando se eles poderiam se afiliar à maçonaria. E a resposta era sempre a mesma. Por exemplo, eu vou citar aqui a resposta dada pelo presidente da Associação Geral, John Byton, por um outro membro da comissão diretiva da Conferência Geral, John Loughborough, e por George Amadon. Todos esses três personagens foram membros da comissão diretiva da Associação Geral. E olha a resposta que eles deram em 1864, ou seja, um ano depois que a Associação Geral foi organizada. Eles disseram: para aqueles que pertencem, né, às sociedades secretas, a única posição segura que nós vemos é evitar esta rede de Satanás. O primeiro passo que você deve dar é fugir na direção oposta. E eles dizem depois: não entrem nessas sociedades secretas, não se associem com esse grupo, porque isto é um pecado contra Deus, a menos que você peque contra Deus e você
afunde mais fundo e mais fundo dentro dessas ideias que são ideias contraditórias, ideias que são enganosas, que pertencem ao mundo. Esta é a visão da igreja no seu nascimento, amigos, sobre a maçonaria. E aí está a citação que eu estou tirando do inglês para vocês. Tá? Mas Ellen White tem uma expressão ainda mais importante, mais categórica. Aparece no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 132. O título do capítulo é esse aí. Devem os cristãos ser membros de sociedades secretas? E ela vai dizer o seguinte: o cristão deve cortar todo o laço que o ligue a essas sociedades secretas, que não se acham sob o domínio de Deus. Eles não podem ser leais a essas organizações e leais a Deus, diz ela. Ou essa ligação é cortada, ou lhes ficareis mais semelhantes em resultados, e lhes ficareis mais plenamente unidos, e cortareis o laço que vos prende aos que amam e temem a Deus. E depois ela conclui: o cristão abandonará essas coisas que são embaraço à sua espiritualidade, por maior que seja o sacrifício. Depois ela diz assim: melhor é perder dinheiro, bens e a própria vida do que pôr em risco os interesses vitais da alma. Está claro? Está muito claro. E agora eu encerro com a palavra de Deus, a Bíblia. E eu queria convidá-lo, se você tiver a sua Bíblia, para ler o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos nós da noite, nem das trevas, nem das trevas. Então, tudo o que Deus faz à luz clara do dia. Nada do que Deus faz é secreto. Por isso que ele revelou a palavra de Deus a nós, para que nós possamos conhecer o caminho da salvação. Nós somos filhos do dia. Que Deus dê sabedoria a você, entendimento, para você aplicar esses conhecimentos. E se você gostou desse vídeo, passe ele à frente, acesse o nosso canal, deixe as suas notificações acionadas e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua participação.